Bom dia, pessoal! Começando mais uma live de hoje, e nessa live de hoje eu vou tirar algumas dúvidas já sobre a jornada, lembrando que essas lives, né, que eu tô fazendo desde a semana passada, elas fazem parte de um aquecimento, né, elas fazem parte de um evento maior que é a Jornada Descomplica Fono, que aliás começou ontem. A primeira aula já foi liberada e hoje já temos dúvidas, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Deixa eu só tentar enviar o link aqui pro... Será que eu consigo enviar o link? Acho que eu não consigo enviar lá no grupo do WhatsApp aqui. Bom, vamos ver se a Josi consegue enviar daí para vocês. Para alguns, né, que não conseguem acessar, porque infelizmente a live ela não abre para todo mundo, né, que segue. Então a gente tem que estar enviando o link. Bom, pessoal, então vocês que estão aqui, bom dia, né? Espero que tenham assistido a aula de ontem. Já podem me contando aqui nos comentários, podem... Bom dia, Josi. A Josi acabou de entrar. Então, espero que vocês tenham gostado, né, da aula de ontem. E já comecei a olhar aqui na comunidade. Nós temos uma comunidade exclusiva também para os participantes dessa jornada. E já vi que tem alguns comentários, algumas dúvidas, algumas que eu consegui ver agora. Já vou também aproveitar esses momentos de live para responder, tá? Lembrando que hoje nós temos a segunda aula, que é a aula sobre os pilares da técnica ideal. Então, assim, uma das dúvidas que eu vi ali na comunidade, depois eu respondo lá também. Deixa eu só abrir aqui para confirmar. Olha só, como podemos evitar prejudicar um paciente, já que não temos a fórmula secreta dos exercícios? Bom, essa pergunta aqui eu não vou responder integralmente hoje, porque é uma pergunta que vai ser falada, a resposta dessa pergunta vai estar na jornada de hoje, na aula de hoje da jornada. Primeiramente, quero agradecer a todos que acompanharam a aula de ontem e que deixaram seus comentários na comunidade, seu feedback, isso é muito importante. E quem tem dúvidas é excelente também, fico muito feliz com as dúvidas, porque quando a pessoa tem dúvidas, significa que ela parou para pensar, parou para analisar e ela tá o quê? Já começando ali, né, o raciocínio, ou começando não, né, muitos já estão bastante avançados também no raciocínio clínico, enfim. Mas essa pergunta aqui é interessante, né, como podemos evitar prejudicar o paciente? Bom, para quem não assistiu a aula de ontem, na aula de ontem eu dei um exemplo sobre como os exercícios, se eles não forem bem planejados, como eles podem prejudicar o paciente. Tá? Isso é uma coisa que a gente não deve fazer com o nosso paciente. Então, eu dei um exemplo ontem de um caso que eu supervisionei uma vez e vocês, quem não assistiu ainda lá, assiste para tirar dúvida, tirar curiosidade. E aquela pergunta, como a gente pode evitar prejudicar o paciente? Evitar, gente, a resposta ela tá total na questão do raciocínio clínico. Né? A gente vai raciocinar, a gente jamais vai prejudicar o paciente se a gente tiver um raciocínio adequado. E na aula de hoje eu vou falar exatamente como que eu faço para encontrar a técnica ideal. Na aula de ontem eu falei sobre alguns erros que muitos cometem, enfim, que não é legal, que acaba não ajudando, mais atrapalha e que muitas pessoas não percebem que são coisas que atrapalham de verdade. Hoje eu vou falar, né, dos pilares e princípios da técnica, porque tem isso, assim, tem a questão dos pilares, quer dizer, quais são os pilares para eu conseguir pensar na técnica ideal? Eu vou contar para vocês lá o que eu faço. E os princípios, que é a questão assim, ó, de, bom, agora eu achei a técnica, né, eu sei qual é a técnica indicada para o meu paciente. E agora? Ainda tem a execução dele, né? Ainda tem outras coisas que eu preciso considerar e analisar ali durante a execução do paciente para não prejudicar ainda, porque mesmo tendo pensado na técnica correta, indicada para o caso, pode acontecer de a gente esquecer de monitorar algum aspecto, enfim, e esse paciente ter prejuízo, tá?
e mesmo técnicas, às vezes, que são indicadas na literatura para aquele caso. Por isso que ela coloca aqui, né? Já que não temos a fórmula secreta dos exercícios, né? Então, assim, a gente não é uma fórmula mágica. Mágica não é, mas é raciocínio, tá, gente? E aí, queria também fazer alguns comentários em relação a isso, que eu citei ontem, né? Esse caso aí que, muito provavelmente, em função dos exercícios, o paciente teve um prejuízo, né? Teve uma outra lesão. Mas assim, ó, não é... Queria também deixar claro, né? Para vocês ficarem tranquilos e seguros, que não é sempre que o paciente piora que vai ser culpa do fono, não. O que a gente precisa é assim, nós precisamos ter a consciência dos fatores que levaram o paciente a ter um determinado prejuízo, tá? Pode acontecer de vocês estarem com algum paciente em fonoterapia e ele piorar por algum motivo, ou ele pegou uma gripe, né? Ou ele, sei lá, teve um aumento súbito da demanda vocal ali, fez uma coisa muito errada, ou ele pode acontecer dele não estar seguindo as orientações que você passa. Então, às vezes, pode acontecer de prejudicar. Então, assim, não é sempre, né, que o paciente piora que é a sua culpa. Não, tá? Tem também, eu tenho alguns exemplos disso, assim, por exemplo, o paciente, por exemplo, faz de conta uma criança, né? Está em atendimento, é disfônico, de repente ele começa a fazer, por exemplo, uma atividade, né, um futebol, uma criança que já é agitada, faz de conta aí que tem nódulos vocais, começa a fazer uma atividade que faz bem para a saúde, obviamente, mas que daqui a pouco para a voz isso está prejudicando, né? Ou então ele vai participar, faz de conta de um campeonato de futebol ou de um torneio no colégio, e aí naquele torneio grita horrores, né? Então, pode acontecer dele ter um prejuízo. O que a gente precisa sempre, gente, assim, ó, o raciocínio clínico que eu falo tanto, ele é também uma proteção para mim, para você, para nós, porque quando a gente consegue explicar exatamente o que aconteceu para aquele paciente, pro né, ou para o familiar, enfim, se for uma criança ou se for um idoso, a gente consegue se respaldar. Ele vai entender, realmente aquilo ali fez sentido, né? Deixa eu pensar outros casos assim que poderia também, o paciente pode ter algum prejuízo e às vezes não é culpa do fono. Um paciente, por exemplo, que né, enfim, faz de conta que ele está em fonoterapia e de repente teve uma gripe e daqui a pouco no próximo exame de otorrino surge um cisto vocal que não havia antes, né? E aí a gente precisa também entender essa fisiologia, porque o cisto ele não surge assim em função dos comportamentos de uso incorreto da voz, tá? Ele é uma célula muitas vezes ali que migrou, que não fazia parte ali, que acaba produzindo aquela secreção que vai ser aquela bolinha, né, de secreção. E então a gente precisa ter muito essa certeza e a segurança até pra gente, assim, pra gente ficar tranquilo, isso aqui não é meu. E eu vejo assim, muitos fonos, nós somos muito cuidadosos com o paciente em geral, né? E sempre quando dá alguma coisa que foge um pouquinho daquilo que seria bom, daquilo que seria esperado, muitos fonos têm a tendência de se culparem. Então a gente precisa também cuidar isso e usar o raciocínio clínico, ele não somente para pensar na técnica ideal, mas também para tentar raciocinar o que aconteceu ali e como a gente pode fazer agora para reverter essa situação ou para evitar que isso aconteça de novo, certo? Então, assim, respondendo a essa pergunta, né? Primeiro, a gente consegue, né, ter uma fórmula mágica, mas existe uma fórmula, sim, da maneira como eu faço para escolher as técnicas que eu vou contar para vocês na aula de hoje. Mas, assim, vamos dizer assim, uma resposta muito mais simples do que isso, poderia dizer usando o raciocínio, né? Mas, assim, hoje eu vou detalhar um pouquinho mais isso na aula de hoje, ou seja,
quais aspectos do raciocínio que eu preciso levar em conta para pensar na técnica, tá? Então, assim, basicamente o raciocínio clínico, ele nos ajuda em todas as situações, ele vai ser o nosso socorro. Aí ela continua aqui a pergunta: podemos fazer exemplo por três ciclos, e veja essa mudança de forma semanal como o paciente evolui. Bom, o que ela coloca aqui, eu entendo que seria assim, ó. Não sei se eu entendi bem a pergunta que ela coloca, mas eu entendi que seria, ó, ela coloca primeiro, já que nós não temos a fórmula secreta, né, dos exercícios, então ela pede se podemos fazer de forma em ciclos, né? Me parece que seria talvez assim, testar, né, essa técnica em 3 semanas, né, para ver se ela se funciona, né, testar a terapia. Assim, dá para fazer em alguns casos sim, tá? Dá para a gente pensar em fazer o teste, mas primeiro a gente precisa, tipo assim, pegar todas as variáveis que nós vamos ter o controle para tentar elaborar o prognóstico. Eu prefiro, a minha conduta é sempre pensar no prognóstico, né? Ou seja, qual que é, né? Eu avaliei o paciente, eu fiz toda a avaliação dele e aí agora eu tenho esses dados, né? Como que será que ele tem a probabilidade de evoluir, né? Ele vai precisar, será quantas sessões? Vamos fazer 1 mês, 2 meses, 6 meses? Em qual que vai ser o grau aí que a gente pode esperar de evolução, tá? Então, por exemplo, um nódulo vocal, nódulos vocais pequenos, iniciais, né? Às vezes o otorrino coloca lá nódulos incipientes que estão mais no início. A gente sabe que a gente pode ter uma resposta de poucas semanas, né? Ali uma média aí, assim, quando muito para 3 meses, né? Quando for nódulos mais antigos, já mais fibrosados, a gente não tem certeza daí se eles vão reabsorver, mas o mais provável é que não. Então aí eu gosto assim muito mais assim de falar isso para o paciente, né? Já dá essa real, vamos dizer assim, ó, os teus nódulos eles são muito, já tem um aspecto de serem mais fibrosados, de serem mais antigos, conforme o laudo do otorrino, né? Como você pode ver e tal, né? Sempre se respaldar também pelo laudo e com a conversa, né? Com o otorrino, com essa discussão de caso e possivelmente eles não vão reabsorver, mas a gente vai trabalhar a melhor voz possível. Você vai melhorar o quê? Aí a gente vai falar os aspectos. Você vai melhorar a respiração, então a respiração a gente vai fazer um trabalho para potencializar o uso da respiração na tua fala, isso já vai reduzir o esforço aqui. Nós vamos trabalhar também a questão do equilíbrio dessa musculatura, para tentar evitar de ter fadiga vocal no final do dia. A qualidade vocal ela vai melhorar, mas não vai ficar ideal, não vai ficar como era antes. Enfim, eu gosto da gente usar esse prognóstico para dizer para o paciente já o que ele pode esperar, né? E aí, assim, essa questão de fazer um teste, né, de fazer ciclos, dá para usar mais em casos. Agora eu não lembro de nenhum exemplo assim que me vem à mente, mas às vezes pode acontecer de ter algum diagnóstico que não está fechado, né? Ou que a avaliação de alguma maneira em algum aspecto aí ficou inconclusiva. Não me vem agora um exemplo assim à mente, mas faz de conta assim, uma dúvida entre cisto e nódulos vocais. Pode acontecer, às vezes tem um cisto em uma das pregas vocais que gera reação contralateral e vai ficar uma imagem muito parecida com nódulos vocais. Se esse cisto ele estiver localizado ali próximo do ponto onde normalmente acontecem os nódulos, aí fica mais difícil ainda. Então, às vezes, a gente pode fazer, né, esse teste. Vamos fazer aqui um período de fonoterapia e depois volta no otorrino para ver. Bom, se diminuiu, é sinal que, então, eram nódulos vocais, já que o cisto ele não tem a tendência de diminuir com a fonoterapia. Mas se ficou inalterado depois desse trabalho, aí possivelmente, né, então, possivelmente seja um cisto. Então, nesses casos, esse exemplo aí de caso que eu dei para vocês,
são casos que a fonoterapia, ela também auxilia o otorrino a dar o diagnóstico dele, tá? E aí, tem aqui uma próxima pergunta que é assim, ó, que eu já vou emendar dessa questão que eu falei do diagnóstico do otorrino, olha só. Quando o fono é responsável, né, dá para entender assim, seria responsável por causar algum prejuízo, talvez, né, no paciente. Qual a participação do otorrino no tratamento, tá? A participação do otorrino o papel dele, a participação é o mesmo, né? Inclusive, ele vai fazer a mesma coisa que ele faz sempre, ou seja, dar o laudo, né? Fazer o exame, fazer a avaliação, dar esse laudo laringológico e propor algum tratamento medicamentoso caso seja necessário e possível, viável, né? Então, ele vai continuar fazendo esse papel dele, né? Independente de ter sido alguma piora, enfim, ocasionada por algum exercício errado ou ocasionada por algum comportamento errado, né, do paciente, assim. Então, na verdade, a maioria vai sempre pensar que foi o paciente, assim, que não aderiu, que acabou não seguindo as orientações, né? Então, o otorrino, ele vai continuar fazendo esse papel. E uma coisa bem importante que eu considero é o contato que a gente consegue ter junto ao otorrino, sabe? Assim, esses dias eu até dei uma aula lá na Liga de Otorrino da Univale e a gente conversou sobre isso, assim, porque um ajuda o outro, isso é verdade. Nenhum dos dois domina qualquer coisa. Um ajuda o trabalho do outro. Então, para nós é fundamental a gente ter um exame que dê para ver assim todos os aspectos, um exame bem completo, que dê para ver a prega vocal como um todo, que não seja só uma parte, às vezes a região anterior ali, dependendo, né? Enfim, às vezes também não consegue fazer o exame tão bem, né? Às vezes o paciente tem muita ânsia de vômito, mas que isso também seja conversado, né? Até para a qualidade do exame, eu já vi otorrinos falarem que o tratamento de fono ajuda, porque às vezes no início ele vai lá fazer o primeiro exame com o paciente tem muita náusea, né? Laringe muito tensa, como às vezes ele tem uma compressão antero-posterior, mediana, o otorrino às vezes não consegue visualizar muito bem as pregas vocais. Aí vai para a fonoterapia, a gente trabalha, né, o relaxamento dessas estruturas e no próximo exame ele consegue visualizar melhor, né? Então, a gente ajuda para que ele consiga também fazer um exame com mais qualidade, um trabalho melhor e às vezes até no diagnóstico. Deixa eu só desligar o ar aqui. Naquele exemplo anterior ali que eu citei, por exemplo, um paciente que ele está em dúvida. Será que isso é um cisto? Será que são nódulos? Né? Será que é um cisto e um nódulo ou será que são nódulos bucais? Na fonoterapia ajuda, sabe? E até mesmo o relato da fono sobre o engajamento do paciente, como é que ele evoluiu na terapia. Querem ver uma coisa? Olha só, se o paciente, um otorrino, primeiro diagnóstico, coloca ali nódulos vocais, né? Ele faz a fonoterapia, o paciente engaja, o paciente adere, o paciente segue as recomendações, depois ele volta no otorrino. E a lesão permanece inalterada, ou as lesões permanecem inalteradas. O otorrino, se ele não tiver um relato da fono, ele vai só estar vendo aquele paciente ali, naquele recorte daquele momento, antes daquele momento atual. O que ele pode pensar? Ele pode pensar, bom, esse paciente aqui, ele não fez o que deveria fazer, né? Porque existem muitos casos assim, de insucesso terapêutico porque o paciente não fez o que deveria fazer. Como ontem até uma paciente comentou comigo, é igual a pessoa que está obesa e quer fazer uma dieta. Ela meio que sabe o que ela tem que fazer, mas às vezes ela não faz, né? Então, tem pacientes assim também, que eles não seguem as orientações de fono. Então, às vezes o otorrino pode pensar, bom, esse paciente aqui não aderiu. Agora, se ele tem o relato da fono, ou mesmo que a fono não tenha contato direto com ele, mas que venha ali, na reavaliação, venha uma cartinha, um parecer falando como que esse paciente está
né, como que ele está dentro da fonoterapia, se ele engajou, se ele está respeitando os cuidados, porque querendo ou não, nós fonos, a gente tem um pouquinho mais de, como que eu vou usar a palavra? Não é proximidade, mas assim, a gente vê o paciente pelo menos uma vez por semana, então a gente consegue ter mais dados, eu acho que essa é a palavra, a gente consegue ter mais dados porque a gente vai acompanhando. Então, se vem junto com essa cartinha e o médico olha, bom, não alterou em nada essa lesão, né, nesse tempo que já era para ter diminuído ao menos, bom, então não deve ser nódulos, deve ser cisto. É um exemplo que eu dei, tá, gente? Poderia dar outros exemplos, mas só para vocês entenderem, assim, a gente pensar realmente nessa integração, como é importante isso para o paciente, né, em vários casos, tá? E que mais, pessoal? Deixa eu ver. Tem alguma dúvida que vocês queiram colocar, queiram escrever aí? Podem ficar à vontade, né? Então, eu vou ir respondendo as dúvidas lá na comunidade também, eu acho que já deve ter mais também a essa hora. E vamos falar um pouquinho ainda do tema de hoje, que ainda hoje nós temos tempo, hoje estou com um pouquinho mais de tempo, porque eu tenho paciente só às 8. Semana passada tinha paciente que o paciente chegou um pouquinho antes, chegou às 7h30, mas hoje é só às 8, então eu ainda tenho um tempinho para a gente conversar. O tema da live de hoje seria justamente essa questão das fendas, tá? As fendas vocais, que muitas vezes são um mistério, assim. Eu vejo que quando a gente fala em fendas, isso mexe muito com o imaginário, eu acho, assim, do paciente. Eu não sei bem o que eles imaginam, né? Quando o médico fala, tem uma fenda que está escapando o ar. Eu não sei, às vezes eu acho que eles pensam que é como se fosse uma fístula, enfim, não sei bem. Mas o fato é que os pacientes, eles não são profissionais, não entendem da fisiologia, então eles vão se apavorar mesmo. E eu vejo assim, muita gente pergunta sobre isso, tá? Já vou responder a tua pergunta, tá, Felipe? Só encerrando aqui esse raciocínio da fenda. Então, muitos pacientes, eles acabam tendo esse imaginário aí, né, assim, do que acontece. Mas eles não são profissionais, então tudo bem, eles estão no direito deles. Mas nós, fonos, a gente tem que olhar isso e ver de uma maneira correta, assim, e pensar muito na fisiopatologia dessa fenda, né? Tentar fazer aí um recorte, um recorte aí do que será que causou essa fenda, o que foi responsável, né, por essa fenda, para que a gente consiga fazer um tratamento adequado. Porque, até comentei, acho que foi ontem, acho que comentei na jornada, que às vezes tem duas fendas que podem ser causadas por causas totalmente diferentes, e aí o tratamento vai ser muito diferente. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo agora que eu lembrei. Uma fenda fusiforme, né, em formato de fuso em toda a extensão, né, uma fenda antero-posterior, fusiforme. A gente tem que pensar assim, quais são os músculos que aí estão envolvidos. Primeiro, preciso dizer que a gente precisa considerar que às vezes uma fenda pode ter causas orgânicas, tá? Ou organofuncionais, enfim, né? Mas pode ter uma causa ali estrutural. Nem sempre é um desequilíbrio puramente muscular. Então isso a gente também tem que olhar com bastante atenção. Uma fenda fusiforme em toda a extensão, ela pode ser o quê? Ela pode, por exemplo, estar associada ou ser um resultado de um sulco estria maior, um sulco muito grande em uma das pregas vocais, e pode gerar essa fenda, vai ser um desequilíbrio muscular, provavelmente vai vir um desequilíbrio muscular secundário àquela alteração original, né? Mas não vai ser originalmente causada por desequilíbrio. Pode ser também, essa mesma fenda, ela pode estar acontecendo em casos, por exemplo, de um paciente que tem Parkinson, então ele vai começando a ter uma hipotonia muscular, tá? Ele pode começar com essa fenda aqui, desenvolver essa fenda. E aí é o que? Uma hipofunção, né? Uma hipofunção que a gente tem que trabalhar a melhora dessa função. Ou então pode ocorrer também em algum paciente que teve aumento da demanda ou está fazendo aí alguns usos incorretos da voz e com isso ele acaba tendo muitas vezes fadiga.
de certos grupos musculares, pode gerar essa fenda também. Então, vocês estão vendo assim, ó, que uma fenda em si, ela pode nos levar a raciocínios assim, ó, totalmente diferentes, nos levar a caminhos diferentes, tá? Então a gente precisa olhar com muita atenção, né? Eu sempre falo muito dessa integração do otorrino com o fono, né? Conversar e ver a posição dele. E antes eu falei também da integração de otorrino e fono, também esqueci de falar uma coisa que eu queria falar, que às vezes até o relato da fono né, enfim, junto ao otorrino, pode levar ele a ter uma definição diferenciada de alguma conduta. Por exemplo, um caso que poderia ser cirúrgico. Se um paciente que não está aderindo, não está fazendo o tratamento da fono direitinho, eu já tive um caso assim, que a otorrino disse, Mara, seria um caso cirúrgico, mas eu não vou indicar cirurgia para ela porque ela não vai ter os cuidados, né, no pós-cirúrgico. Pode acontecer também. E como que o otorrino vai saber disso? Muitas vezes pelo relato também, por essa troca junto com a fono, já que o otorrino, algumas vezes eles atendem o paciente há anos, né, já acompanham, às vezes não, às vezes vai ser um paciente, por exemplo, novo. Deixa eu só ver a pergunta aqui do Felipe. Paciente com refluxo pode fazer fonoterapia concomitante ao tratamento do refluxo? Ela possui fenda, olha só. Então tá, vamos falar, Felipe, olha só, pode e deve, tá? Deve fazer o tratamento fonoaudiológico concomitante, não precisa esperar o tratamento do refluxo. Por quê? Porque esse paciente, provavelmente, me corrija se eu estiver errada, mas é um paciente que continua trabalhando, continua falando. Essa paciente é uma mulher, acho que pelo que você falou, né? Ela possui fenda, é uma paciente que ela não vai parar a vida para fazer fono depois. E a fono ela não vai prejudicar nesse caso, ela só vai ajudar. Você vai trabalhar melhorando todo esse equilíbrio muscular aí que ela precisa, e o remédio que ela está usando, o tratamento do refluxo, ele vai mexer nessa questão orgânica aí, né? Então, tanto o teu tratamento como o remédio vai auxiliar na melhora dela. Professora há 22 anos. Nossa, bastante tempo, né, Felipe? Então, tem bastante coisa. E a fenda, como você falou, qual que é o tipo da fenda? Me fala aí. Vamos já falar sobre esse caso aí. Que fenda que é? O que veio no laudo? Não sei se tu chegou a ver o exame também, ou veio o laudo. Me conta aí o que dizia. Deixa eu ver se o Felipe tem aí essa informação. Se não disseram no laudo qual é a fenda, qual tipo, tem que perguntar para o otorrino. Tem que fazer contato, né? Mandar uma mensagem, porque, vamos ver, todos os aspectos estão alterados, sim, eu imagino. Né? Deve ser uma disfonia assim, crônica, ressonância, respiração, o Felipe está colocando aqui. Nossa, então assim, um prato cheio aí para você trabalhar. Então, tudo que você for trabalhar já vai melhorar para ela. Então ele vai buscar o laudo para a gente confirmar aí, para pensar mesmo no que a gente vai pensar de tratamento. Olha que legal, então já vamos falar sobre um caso real aqui, né? E que eu ia comentar, então assim, quando não vem o laudo da fenda, ou seja, dizendo qual é o tipo de fenda, a gente tem que ir atrás e perguntar. Fenda em ampulheta, né? Fenda em ampulheta também deve ter nódulos vocais, né, Felipe? Fenda em ampulheta é aquela fenda que a gente tem, então o fechamento ocorre assim, e bem aqui no meio a gente vai ter um contato, né? Seria por exemplo, poderia ser uma fenda mais assim, mas a gente vai ter uma lesão aqui, ó, geralmente nódulos vocais. Se ela é professora há tanto tempo, é legal olhar também, Felipe, as imagens e ver, ou conversar com o otorrino, se não tem as imagens, como é que é o aspecto dessa lesão, né? Ele tá mais vermelho ou tá mais esbranquiçado? Se tá esbranquiçado, muito provavelmente já é uma lesão mais antiga, aí já não é mais difícil de conseguir reabsorver. Às vezes essas professoras que vêm assim, depois de muito tempo na docência, elas assim meio que já se acostumam, né? Eu vejo muitas assim, já se acostumam com a qualidade vocal ser rouca, acham que isso é normal da profissão e acabam procurando mesmo só quando
não conseguem trabalhar por perder a voz mesmo, né? Por ficar sem voz, ficar afônica, não sei se é essa a questão. Mas assim, a fenda em ampulheta, então ela acontece assim, ó, a gente vai ter um contato aqui, né? Provavelmente em função desses nódulos ou alguma outra lesão, né, que possa acontecer ali. E aí a gente vai ter uma fendinha em formato difuso anterior, né, eu não consigo fazer esse contato aqui no meio, mas uma fendinha anterior e uma fendinha posterior, que pode ser, né, em formato de triângulo ou em formato de fuso. Então essa é como se fosse uma fenda em ampulheta, sabe? A ampulheta, aquela que a gente gira, que tem a areiazinha, então fica mais ou menos assim, tá? E aí também tem que olhar bem, assim, as causas, né? Pensar bem aí, né, nessa avaliação e costurar, né? Mais ou menos quando será que ela começou com isso, em função do quê? O que ocasionou? Olha só, o Felipe tá falando que vai ver as imagens hoje, né, dessa paciente e colocou aqui vários aspectos, que ela tem baixa hidratação também, a articulação travada, nossa, muitos aspectos, né? E olha só como a articulação, ela interfere muito, 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 porque se eu não respirar bem, eu já acabo sobrecarregando aqui. Se a articulação é travada, muito mais eu acabo sobrecarregando aqui. E às vezes a articulação travada, também noto em alguns pacientes, em função dessa tensão aqui, eles acabam meio que generalizando uma tensão. Não sei o que vem primeiro, não sei se vem uma tensão cervical primeiro aí, ou a tensão aqui. Então, acaba interferindo também. E quando a gente tem casos de articulação travada, a gente tem que pensar também não somente em melhorar assim, a articulação, mas primeiro também tem que ver a causa, né? Se tem alguma questão associada de ATM, que possa estar prejudicando, tem bruxismo, como é que é o tipo de face dela, aí entra muito associação com a MO, deixa eu ver o que mais aqui. Ele está colocando aqui exatamente essas questões. Ela perde a voz há anos e o otorrino que ela tratava nunca tinha encaminhado ela para fono. Nossa, que surpreendente essa informação. Então, às vezes acontece, né? Eu não sei bem porquê, né? E será que ele não encaminhou e ela não procurou? Será? Enfim, a gente não sabe, né? Talvez ele falou e ela acabou não procurando, ou às vezes ela não registrou aquela informação. Enfim, estranho, né? Estranho o otorrino nunca encaminhar. E ela tratava com esse otorrino há anos, nossa. Geralmente eles encaminham, né? Porque não adianta só o otorrino falar, por exemplo, você tem que melhorar o uso da voz, você tem que não gritar tanto. Também já vi isso acontecer, assim, você tem que fazer tal coisa. O paciente, ele não consegue automatizar, isso é uma coisa que eu acho que mais nós fomos aqui vamos saber, ele não consegue automatizar sozinho um novo padrão muscular vocal, né? Ele precisa de ajuda para isso, porque ele não sabe bem. Ontem eu estava atendendo uma paciente que ela também é professora e ela tem uma voz assim, ó, fina e comprimida, né? E aí eu já estou trabalhando essa frequência com ela, porque daí ela consegue ter uma voz mais limpa e mais aberta, assim, quando ela usa uma frequência mais grave. E aí ela me disse assim, pois é, Mara, eu não sei porquê, mas eu sinto que parece assim, ó, que quando eu uso a voz aguda, ela vai economizar um pouco. Então é um inconsciente dela, ela faz um ajuste que não está correto, mas que no caso ela acha que vai melhorar, né? Então quer dizer, ela não sabe porque ela não conhece a fisiologia, então ela precisa de um fono, né, que vai poder dizer, vai poder mostrar como é que é, assim, essa... e realmente não é fácil. Qualquer um de nós aí que já teve que mudar algum ajuste, não é fácil, não. Então, eu acho que o paciente conseguir sozinho é muito difícil, né? Então, a gente precisa realmente da nossa atenção. Vamos ver aqui outra pergunta. Qual é a melhor maneira de trabalhar a respiração? LaxVox é bom. A respiração você consegue trabalhar de diversas maneiras, assim, eu não sei se tem uma maneira melhor de trabalhar, né? Eu uso muito assim a conscientização corporal, né? Visual, pode usar espelho, pode usar o toque, né? Em determinadas regiões para o paciente sentir o que está acontecendo, sentir onde é que está indo. E aí depende também muito qual é o nível de alteração dessa paciente. Eu tive uma vez uma paciente que também era professora
E assim, ela tinha uma disfonia funcional, não tinha lesão, só que ela cansava demais na aula. E a respiração dela era muito ruim, assim. Era o ponto principal ali. Aí o que aconteceu? Quando eu consegui melhorar a respiração dela, de uma semana para outra, assim, ela deu um salto na fonoterapia. E aí eu já dei alta. Assim, fiz acho que mais 1 ou 2 sessões só para monitoramento, mas foi evidente, assim, uma sessão para outra ela deu um salto. Então, às vezes a gente tem que achar o jeitinho de ensinar esse paciente, né? Tem alguns que têm mais facilidade de perceber e tem outros que têm mais dificuldade, mas a gente vai trabalhando. E eu também gosto de trabalhar associado com exercícios, né? Se eu estou trabalhando a respiração e esse paciente ele tem também alguma alteração aí que preciso trabalhar com algum determinado exercício, eu posso trabalhar a respiração durante o exercício, não tem problema nenhum. E aí, com relação ao uso de LaxVox ou algum outro aí, depende, né, se esse exercício é indicado no caso desse paciente ou não. Às vezes eu acho que o LaxVox ele é um pouco difícil assim para começar, se é um paciente, aí por isso que é bom ver como é que o paciente está, porque se ele não tem nenhum controle respiratório, assim, um controle respiratório muito ruim, vai começar direto com o LaxVox. O LaxVox ele dá uma certa ainda resistência em função da água e tal, acaba às vezes dificultando um pouco mais a respiração. Então tem que ver aí qual é o nível de alteração do paciente para ver se precisa dar uma atenção exclusiva só para a respiração ou se trabalha junto com os exercícios, né? Mas a gente tem que chamar a atenção dos aspectos respiratórios, não é só tacar o exercício para o paciente fazer, né? A gente precisa chamar a atenção para os aspectos respiratórios. Gente, dúvidas podem ir escrevendo. Se vocês ainda não estão lá na comunidade da jornada, entrem lá, que lá também vou responder as dúvidas. E é muito bom ver as colocações de vocês, as dúvidas. Todas essas dúvidas vão me dando ideias assim sobre o que comentar, o que falar. E ainda nós vamos ter várias ainda essa semana, onde eu vou tirar mais dúvidas, a gente vai falar mais sobre insegurança dos atendimentos, sobre quando o paciente não consegue fazer a técnica que você sugere, o que fazer nesses casos, né? E ainda temos vários assuntos pela frente, tá bom, pessoal? E é isso então, assistam a aula de hoje, não percam, porque é hoje que eu vou mostrar como que eu faço a final, então, para encontrar os exercícios, tá? Tem lá uma formulazinha bem legal. Tá bom, gente? Um abraço e até mais!